Pessoal, boa noite. Vamos lá mais para uma videoaula da linguagem C. O objetivo dessa aula aqui é fazer uma revisão, uma breve revisão do laço for e entender como a linguagem C trata a entrada e saída de dados em vetores numéricos, tá? Aqui eu tenho um programa aqui onde eu tenho as bibliotecas que eu vou utilizar as funções dessas bibliotecas. A minha função principal, que ela termina aqui embaixo. Aqui eu dividi com esses comentários em 4 grandes blocos: declaração, entrada de dados, processamento e saída. Então aqui eu vou fazer a declaração de um vetor numérico, que eu posso colocar qualquer nome, né, qualquer identificador. Para facilitar aqui eu vou colocar um v_num, colchetes, ponto e vírgula. Dentro do colchetes eu coloco o tamanho do vetor. Como é que eu faço a entrada de dados? Vou colocar aqui uma função printf, onde a gente vai colocar aqui uma instrução para o usuário: digite um número barra n para quebrar a linha, e o nosso famoso scanf aqui. Vou usar o %d porque é um vetor numérico, o e comercial, o nome do vetor, e aqui eu tenho que colocar uma variável. Aqui eu posso colocar um número, você pode colocar um número, né? Só que se você colocar o número aqui, ele vai digitar na posição 0. Depois você vai precisar repetir essas instruções, né, para você digitar na posição 1. Né? E a gente aprendeu, né, que quando as instruções se repetem, a única coisa que varia dessa instrução para estas instruções é o número 0. Então aqui eu posso colocar uma variável. Vou colocar uma variável do tipo i, né? Essa variável eu tenho que declarar que int i recebe 0. Agora sim eu tenho uma variável i de índice, né, que ela começa aqui valendo 0 e aqui ela está valendo 0. Então o que eu preciso colocar aqui? Um i, uma instrução para incrementar a variável i. Agora sim, ela começa valendo 0, o usuário vai digitar na posição 0, aqui ela passa a valer 1, o usuário vai digitar na posição 1, aqui ela passa a valer 2 e assim por diante em todas as posições do vetor. Bom, como nós vimos aqui, essas 3 instruções aqui, elas irão repetir 10 vezes, né? Então, se essas 3 instruções que se repetem, eu posso eliminar e colocar uma estrutura de repetição. Nesse caso aqui eu vou usar um laço for, né? Aqui a minha variável i começando com 0, i menor que 10 e mais. Como eu já estou incrementando a variável i aqui em cima, eu posso eliminar essa instrução. Então aqui abre meu bloco for, meu laço for, com scanf, e aqui eu fecho meu laço for. Né? Dessa forma que eu tenho estas duas instruções repetindo 10 vezes, incrementando aqui a variável i. Fiz a entrada de dados no meu vetor. Não esqueçam de colocar o e comercial aqui, né? Processamento. Se eu quiser verificar os números pares e ímpares, eu posso utilizar a mesma estratégia aqui. Então aqui eu fiz a entrada de dados, eu posso colocar aqui, ao invés de printf digite um número e scanf, eu posso colocar o que aqui? Posso colocar um if, o nome do vetor na posição i, %2 é igual a 0 para verificar se o conteúdo daquele vetor, daquela posição, é par ou ímpar. Então aqui eu vou colocar só o par, tá? Então aqui eu estou verificando se é par. Vou colocar um /n aqui para quebrar a linha. Então aqui ele faz a verificação em todas as posições do vetor, começando do 0. E na saída de dados eu posso usar o mesmo recurso, né? Só que ao invés do scanf aqui, eu dou o printf %d e o nome do vetor v_num na posição i. Vamos colocar aqui um formato de escape aqui de 5D. Pronto, aqui eu tenho já a entrada, processamento. Nosso processamento aqui é a varredura de um número par no vetor, né? Então, se eu quiser contar
Tá? Quantos pares eu tenho aqui no meu vetor? Bastava eu criar aqui uma variável contadora de números e cada vez que ele encontra um par, ele armazena aqui no vetor. Vocês têm pause para segurar a nossa tela. Vamos salvar. Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Digite o número. Então vou digitar 1, 12, 2, 32, 3, 4, 4, 5, 7, 9, 1, 3, 4. Aqui teve a série de dados. Então aqui, sempre que ele encontrar o número par, vamos ver quantos pares nós digitamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pares. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ele imprime o vetor conforme a digitação. Então aqui eu digitei 12, 2, 32. Olha lá. 12, 2, 32. Está aqui no meu vetor. Ó. Pressione qualquer tecla para continuar, é uma série do System Pause. Então aqui eu dou um tecla, ele volta para a edição. Né? Então aqui eu fiz o meu programa que conta ou que verifica os números pares. É um exercício parecido com o que a gente viu ali na aula do dia 19 de agosto. Aí, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Então aqui é a entrada, processamento, né, ou varredura no vetor numérico. Valeu!